Bem-vindas, bem-vindos todos que nos assistem. O tema da nossa palestra é a singularidade do cérebro humano. Esta palestra foi apresentada na reunião online da Clínica Psiquiátrica do IPSENC em Belo Horizonte, em 25 de agosto de 2021. Além disso, este tema faz parte de um capítulo de um livro de nossa autoria, publicado também em 2021, intitulado O Cérebro que nos faz humanos. Vamos colocar este tema como uma pergunta. Alguma singularidade no cérebro humano? Como responder esta questão? O modo mais correto, científico, de tentar responder esta questão é comparar o nosso cérebro com os cérebros que nos antecederam durante a evolução. Há duas maneiras de fazer esta comparação. Comparar o cérebro humano com os grandes primatas não humanos. Nós somos uma espécie primata, como os macacos, e os grandes primatas não humanos, estes últimos sendo os mais próximos de nós do ponto de vista evolutivo. Podemos também comparar o cérebro humano com um dos nossos ancestrais. Como se sabe, o aparecimento do Homo sapiens foi precedido por várias linhagens de gêneros e espécies distintas de ancestrais humanos. Ao longo desta palestra, faremos, portanto, a comparação dos aspectos anatômicos e funcionais do nosso cérebro com dos grandes primatas não humanos e com dos nossos ancestrais. Essas imagens mostram os grandes primatas não humanos atualmente existentes. São 4 tipos de grandes primatas não humanos. Eles têm essa denominação porque têm um tamanho corporal grande, um cérebro também grande e não possuem rabo como os macacos, que são os demais primatas. O orangotango é o único grande primata não humano que habita o continente asiático. Ele vive na ilha de Bornéu e na ilha de Sumatra, na Indonésia. Os outros 3 habitam o continente africano: o gorila, o chimpanzé e o bonobo. O chimpanzé e o bonobo pertencem ao gênero Pan, portanto ao mesmo gênero. E comparado ao chimpanzé, o bonobo possui menor altura e corpo mais delicado. Podemos ver ainda nessas imagens quando ocorreu a origem de cada grande primata não humano durante a evolução. O orangotango divergiu dos demais grandes primatas entre 12 e 15 milhões de anos atrás. O gorila foi o segundo a divergir, isso aconteceu entre 6 e 8 milhões de anos atrás. O chimpanzé e o bonobo foram os últimos a divergirem, isso aconteceu entre 5 e 7 milhões de anos atrás. Portanto, os ancestrais desses grandes primatas, chimpanzé e bonobo, se divergiram dos nossos ancestrais humanos neste período, 5 e 7 milhões de anos atrás. E essa imagem superior direita mostra a reconstrução facial dos ancestrais humanos mais primitivos, Australopithecus afarensis, que viveu entre 4,2 e 2 milhões de anos atrás. Como se pode ver por essa reconstrução facial artística, ele tinha uma face simiesca, que lembra um pouco dos grandes primatas não humanos, uma testa inclinada baixa, uma narina alargada e um prognatismo, ou seja, uma projeção da mandíbula para frente. Quais são as limitações na comparação do nosso cérebro com os grandes primatas não humanos? Podemos comparar, mas existem limitações. Como se pode ver nessas duas imagens, as principais áreas corticais cerebrais se sobrepõem tanto nos humanos quanto nos chimpanzés, representados aqui por cores diferentes. No entanto, o mapeamento anatômico mais detalhado dessas subdivisões dessas áreas corticais cerebrais não foi ainda completado, o que limita essa comparação. Do mesmo modo, o mapeamento funcional detalhado dessas áreas corticais cerebrais e suas divisões também está incompleto. Isso, então, torna essa dificuldade, ou seja, a identificação de regiões cerebrais específicas humanas, ela é frequentemente dificultada pela ausência de dados comparativos de regiões cerebrais semelhantes nos grandes primatas não humanos. Em relação à comparação do nosso cérebro com os nossos ancestrais, as limitações são de outra natureza. Como se sabe, a identificação dos nossos ancestrais é feita com base no registro de fósseis, que são partes do esqueleto que se petrificam, por exemplo, o crânio, no caso, além de ferramentas de pedra lascada, que esses ancestrais deixaram, e vestígios de fogueiras. A imagem esquerda mostra o crânio do Homo erectus. Como pode ser estudado o cérebro desse crânio fossilizado? Pode ser estudado preenchendo o interior dele com uma substância, por exemplo, silicone, que obtém-se então um molde interno ou endocasto. A principal limitação dos endocastos é que eles preservam apenas marcas da superfície externa do cérebro, como a gente vê aqui no cérebro normal, superfície externa do cérebro humano normal, presença de vasos sanguíneos, pregas e sulcos, às vezes sulcos maiores como esse aqui. Então, isso pode deixar marcas na superfície interna do crânio.
No entanto, quando se compara a imagem desse cérebro normal, a superfície externa dele, com a do endocasto, pode-se perceber que a do endocasto é muito menos complexa a imagem. Dá para identificar os lobos cerebrais, diferentes lobos cerebrais, vasos sanguíneos, aqui mostrados, alguns sulcos maiores, que corresponde a esse aqui, visto à esquerda, e mesmo a impressão de algumas pregas, que são os giros cerebrais, como será visto adiante. Também o cerebelo mostrado aqui atrás. No entanto, nas últimas décadas, a tomografia computadorizada do endocasto com reconstrução digital tridimensional das estruturas intracranianas tem demonstrado com mais precisão a expansão, por exemplo, do lobo frontal e do lobo parietal na nossa espécie, bem como do cerebelo. Esse, então, será o roteiro da nossa palestra. Tamanho e peso do cérebro, número de neurônios do córtex cerebral. Córtex cerebral é essa parte mais preguiada da superfície externa do cérebro. Consumo de energia do cérebro, a simetria funcional e anatômica. O cérebro é formado de duas metades aparentemente idênticas, mas tem algumas funções diferentes. Embora o hemisfério esquerdo controle o lado direito do corpo e vice-versa, existem funções sofisticadas diferentes nos dois hemisférios cerebrais. E também, quando se analisa a anatomia macroscópica e microscópica mais detalhada dessas duas metades, há diferenças entre essas duas metades, como será visto adiante. Expansão do córtex cerebral. O córtex cerebral se expandiu durante a evolução humana, e essa expansão não foi homogênea, não foi igual. Algumas áreas corticais se expandiram mais em relação a outras áreas corticais cerebrais. O córtex pré-frontal, que é essa parte mais anterior do lobo frontal, expandiu bastante a nossa espécie e tem funções importantes que serão demonstradas mais no final da palestra. E, por fim, o conectoma, que diz respeito às conexões individuais entre os neurônios e também entre as diferentes regiões corticais cerebrais, próximas ou distantes entre si. Como se pode ver nessa imagem, por um tipo especial de ressonância magnética, permite identificar os grandes feixes contendo milhões de fibras nervosas que se orientam em diversas direções no mesmo hemisfério cerebral, ou então de hemisfério cerebral para o outro, mostrado que por cores diferentes, você utiliza softwares que permitem corar com cores diferentes fascículos, fibras nervosas orientados espacialmente na mesma direção. Então, será, portanto, o roteiro da nossa palestra. Vamos então iniciar fazendo essa comparação com esses aspectos aqui do cérebro. Tamanho do cérebro, hemisférios cerebrais, giros e sulcos, córtex cerebral, substância branca, corpo caloso, estruturas subcorticais. São estruturas identificadas macroscopicamente, ou seja, a olho nu. E outras estruturas identificadas apenas no microscópio. Neurônios, células gliais, neurópio, dendritos, axônios, sinapses, mielina, nó de Ranvier, impulso nervoso e condução saltatória. Esses dois últimos referem-se aspecto funcional dos neurônios. Essa imagem mostra o tamanho do cérebro dos grandes primatas não humanos, presença de hemisférios cerebrais, giros e sulcos. Pode-se ver aqui a superfície externa superior do cérebro humano e dos grandes primatas não humanos, chimpanzé, bonobo, gorila e orangotango. Em todos eles, o cérebro é formado por duas metades, denominadas de hemisférios cerebrais, separados por uma fissura vertical. Você pode ver muito bem aqui. Na parte profunda, esses dois hemisférios são unidos por uma estrutura, uma ponte chamada corpo caloso, que veremos adiante. A superfície externa é pregueada, cada dobra sendo chamada de giro, e o espaço entre as pregas é denominado sulco. Quais são as diferenças entre o cérebro humano e o dos grandes primatas não humanos? Como se pode ver, o cérebro dos grandes primatas não humanos é cerca de 3 a 3,5 vezes menor comparado ao cérebro humano. Além disso, a parte mais anterior do cérebro humano, que corresponde ao córtex pré-frontal, a parte mais anterior do lobo frontal tem essa denominação, córtex pré-frontal, ela possui um contorno mais arredondado comparado com o dos grandes primatas não humanos, que tem esse córtex pré-frontal mais pontudo, mais rombudo, um pouco menos no bonobo. Córtex pré-frontal mais arredondado na nossa espécie, isso ocorreu pela grande expansão do córtex pré-frontal durante a evolução humana. Essas duas imagens inferiores, é importante também destacar um aspecto interessante. Uma grande expansão do lobo frontal na nossa espécie, tornando esse lobo frontal posicionado em cima das órbitas, portanto, posição supraorbitária do lobo frontal humano, tornando a nossa testa alta, elevada.
Nos grandes primatas não humanos, representados aqui pelo chimpanzé, o lobo frontal se localiza atrás das órbitas, portanto, posição retroorbitária. Daí a testa baixa, inclinada, dos grandes primatas não humanos. A imagem superior esquerda, um corte anatômico do cérebro humano, e as duas imagens à direita, cortes histológicos do cérebro humano e do cérebro chimpanzé. Esses cortes histológicos são obtidos por um aparelho chamado micrótomo, que permite obter fatias finíssimas, as quais podem ser coradas com corantes diversos e analisadas ao microscópio. Aqui é o cresil violeta, um corante que cora essa parte superficial do cérebro com essa cor arroxeada, como se pode ver aqui no cérebro humano do chimpanzé. Quais são as estruturas presentes, então, no corte anatômico e no corte histológico? O córtex cerebral, que no corte anatômico é essa camada superficial de cor acinzentada, toda pregueada, formando giros, e os sulcos, que são os espaços entre as pregas, os giros. Abaixo do córtex cerebral tem uma área esbranquiçada, chamada por isso mesmo de substância branca, que é dada pela presença da mielina, que será analisada mais adiante. A mielina, abundante nessa região, torna então essa parte do cérebro de cor esbranquiçada. O corpo caloso, essa ponte que une os dois hemisférios cerebrais, visualizados também aqui. E o córtex cerebral, no caso do corte histológico, tem essa cor arroxeada, que corresponde a essa parte acinzentada vista macroscopicamente. Na parte profunda do cérebro tem estruturas de cor acinzentada, que correspondem a grandes aglomerados de neurônios, também corados com essa cor arroxeada no corte histológico. E mais para baixo tem estruturas chamadas tronco encefálico, aqui aparece apenas a parte mais superior do tronco encefálico, no cérebro humano e no cérebro chimpanzé. Aqui. Como se pode ver, a diferença do cérebro chimpanzé em relação ao cérebro humano é o tamanho menor do cérebro chimpanzé e dos demais grandes primatas não humanos, mas todos esses componentes mais básicos do cérebro humano estão presentes também no cérebro chimpanzé. Córtex cerebral, substância branca, corpo caloso, estruturas subcorticais e o tronco encefálico aqui mais para baixo. Essas duas imagens inferiores mostram o arranjo citoarquitetural dos neurônios, quer dizer, os corpos dos neurônios se arranjam de uma maneira ordenada no córtex cerebral, que é essa camada mais superficial. Tem dois tipos de arranjo citoarquitetural. O primeiro é um arranjo dispostos em camadas, arranjadas paralelamente à superfície cerebral, numeradas de 1 a 6. 1 é a mais superficial e a camada 6 é a mais profunda. Esse arranjo de 6 camadas é o arranjo mais moderno, vamos dizer assim, mais recente do cérebro, aparece em todos os mamíferos e é chamado de isocórtex. Além desse arranjo em camadas, existe também uma organização citoarquitetural dos corpos dos neurônios, formando microcolunas, portanto um arranjo vertical, ora colunas mais fininhas, ora colunas um pouco mais espessas. São 80 a 100 neurônios que têm entradas e saídas comuns, representando unidades básicas de processamento neural. Eu repito, esse arranjo citoarquitetural em camadas e em colunas está presente no cérebro dos mamíferos. A imagem esquerda mostra as células do tecido nervoso. Essa célula vista aqui é o neurônio, a maior célula do tecido nervoso, é a principal célula. Essa parte da célula que envolve o núcleo, que é essa parte central, contém os genes da célula, é chamada de corpo celular. A partir do corpo celular saem prolongamentos, serão melhor visualizados nessa imagem à direita. Além do neurônio, existem células não neuronais, chamadas células gliais. Existem 3 tipos de células gliais, as quais também têm prolongamentos, como os dos neurônios. Essa parte do tecido nervoso, preenchida por prolongamentos, tanto dos neurônios e menor parte das células gliais, é chamada de neurópilo. E contém também vasos sanguíneos do cérebro, que vão então nutrir, elevar o oxigênio, glicose e outros nutrientes, substâncias necessárias ao funcionamento do cérebro. Essa imagem à direita mostra um desenho esquemático, corado uma coloração especial, que permite então visualizar muito bem os prolongamentos neuronais. Vocês veem aqui o corpo celular do neurônio envolvendo o núcleo, do qual partem então prolongamentos para cima e para os lados, como se pode ver aqui. Esses prolongamentos vão se ramificando em ramos cada vez mais finos, que lembram os galhos de uma árvore, são chamados por isso mesmo de dendritos. Isso vem de uma palavra grega, dendros, que significa árvore. Então, essa ramificação dendrítica lembra a ramificação dos galhos de uma árvore. E como se pode ver muito bem aqui, esses dendritos têm um aspecto espinhoso,
pequenas protuberâncias chamadas por isso mesmo de espinhos, que vai ter uma importância grande no funcionamento do neurônio. Além desses prolongamentos ramificados que contêm espinhos, existe também um prolongamento, como se pode ver aqui embaixo, um prolongamento único que não se ramifica exceto na parte terminal, ele é liso, não possui espinhos, que é chamado então de axônio, que vai permitir esse neurônio fazer contato com neurônios vizinhos ou neurônios situados à distância. E esta imagem ainda pode mostrar dois axônios, pode-se ver bem aqui, que estão fazendo contato com o espinho desse neurônio aqui representado. Esse contato de um ou mais axônios com o espinho é chamado então de sinapse. É o modo do neurônio propagar informação, no caso desses dois axônios, para esse espinho. Então, o impulso nervoso, que nós vamos ver mais adiante, é a maneira do neurônio então conduzir essa informação até na sinapse, e esse impulso nervoso será repassado ou não, dependendo se essa sinapse for excitatória ou inibitória, como veremos a seguir, passar então, repito, essa informação do axônio para o espinho. À esquerda é um desenho esquemático dos dendritos, que tem um dendrito ampliado, em grande aumento, contendo vários espinhos, um dos quais está sendo contactado por dois terminais axonais. Como se pode ver aqui, os dois terminais axonais contêm pequenas bolinhas chamadas de vesículas sinápticas e contêm neurotransmissores, ou seja, substâncias químicas que serão então despejadas nesse espaço estreito que separa o terminal axonal do espinho, que é chamado por isso mesmo de fenda sináptica. E uma vez liberado, o neurotransmissor vai se ligar à superfície externa do espinho. Existe um receptor que é específico para cada neurotransmissor, um receptor específico na parte externa do espinho. O impulso nervoso, então, será repassado para esse espinho. Essa sinapse é chamada de sinapse excitatória. E quando o terminal axonal não propaga o impulso nervoso para o espinho, essa sinapse é chamada, então, de inibitória. Portanto, tem dois modos da sinapse funcionar: excitando o espinho com o qual ela se conecta ou inibindo o espinho com o qual ela se conecta. E à direita mostra uma lista dos principais neurotransmissores que estão alojados nestas vesículas sinápticas: acetilcolina, dopamina, noradrenalina, serotonina, glutamato, aspartato, ácido gama-aminobutírico, histamina e óxido nítrico. Glutamato é o neurotransmissor mais amplamente espalhado no cérebro, ele é também o principal neurotransmissor excitatório. E o ácido gama-aminobutírico é o principal neurotransmissor inibitório. Esta imagem à direita, vamos primeiro dar destaque a ela, mostra um desenho esquemático do neurônio, que está o corpo da célula envolvendo o núcleo e os dendritos, prolongamentos que se ramificam como os galhos de uma árvore. Aqui mostra o axônio, prolongamento único, que não se ramifica, exceto na parte distal dele, que vai então contactar um outro espinho, no caso, fazendo a sinapse. O impulso nervoso vai ser a maneira do neurônio transmitir uma informação, por assim dizer, do corpo celular para a sinapse. Portanto, o impulso nervoso se propaga apenas em uma única direção, portanto, ele é unidirecional. E como se faz isso? Como se pode ver ainda nessa imagem, o axônio é encapado parcialmente com uma substância chamada mielina, que veremos melhor a seguir aqui na imagem esquerda. Então, a mielina encapa o axônio parcialmente e ela atua como isolante, exceto nessas pequenas interrupções que serão melhor vistas aqui nessa imagem esquerda. Vocês estão vendo aqui 3 axônios envolvidos pela bainha de mielina, que é produzida por uma célula glial chamada oligodendrócito, que contém vários prolongamentos que lembram os tentáculos de um polvo. Cada prolongamento se enrola em espiral em torno do axônio, produzindo então a bainha de mielina, que atua como isolante. Ela impede a propagação do impulso nervoso. No entanto, como eu disse, existem pequenas interrupções da bainha de mielina, que são chamadas nó de Ranvier. Qual a importância do nó de Ranvier? Ele é rico em canais iônicos, como se pode ver aqui. Cada canal iônico é como se fossem porteiras que permitem a entrada e saída de íons. No caso, o sódio vai entrar no axônio e o potássio vai sair do axônio. Essa movimentação iônica no nó de Ranvier vai então excitar o canal iônico nó de Ranvier seguinte, que eles são sensíveis à variação de voltagem. Então, com isso, o impulso nervoso vai pulando, saltando de um nó de Ranvier para o nó de Ranvier seguinte. Daí o nome de condução saltatória, que é muito rápida. Ela é rapidíssima, dura por cerca de 1 milésimo de segundo apenas. Então, essa é a maneira, eu repito,
do impulso nervoso ser conduzido ao longo do axônio. É uma reação, vamos dizer assim, eletroquímica, como está colocado aqui embaixo, uma reação em cadeia de troca de íons sódio e potássio no nó de Lamier, permitindo a propagação rápida do impulso nervoso. Vamos agora comparar os grandes primatas não humanos e ancestrais humanos, esses aspectos elencados aqui. Peso e volume do cérebro, número de neurônios do córtex cerebral, consumo de energia do cérebro. Como se pode ver nesse quadro, vamos então analisar, como eu disse, peso do cérebro, número de neurônios do córtex cerebral e consumo de energia do cérebro do chimpanzé, dois ancestrais humanos, Homo habilis, Homo erectus e o Homo sapiens. Breve comentário sobre Homo habilis, Homo erectus e o Homo sapiens. Homo habilis viveu entre 2,5 e 1,5 milhões de anos atrás, foi o primeiro ancestral do gênero Homo e o primeiro ancestral para produzir ferramentas de pedra lascada, batendo uma pedra em outra pedra até produzir uma lasca fina com a qual pudesse cortar a carne dos animais que ele abatia ou de carcaças abandonadas. Pode-se ver aqui embaixo a reconstrução facial do Homo habilis, um pouco menos simiesca comparado àquela imagem anterior do Australopithecus afarensis. Homo erectus viveu entre 2.300.000 anos atrás, conviveu em algumas áreas com o Homo habilis, produziu ferramentas de pedra lascada mais refinadas do que do Homo habilis. Ele fez duas grandes descobertas, o Homo erectus, controle do fogo e cozimento dos alimentos. Ele foi o primeiro ancestral a utilizar e controlar o fogo para se aquecer nas cavernas, afugentar predadores e a cozinhar os alimentos. O fogo foi a primeira ferramenta a modificar a natureza, enquanto que os alimentos cozidos são mais facilmente mastigados e mais rapidamente digeridos. Com isso, diminuiu o tamanho do intestino, aumentou o ganho energético, reduziu o tempo despendido na mastigação e na digestão. Homo erectus foi ainda o primeiro ancestral a sair da África e povoar as áreas mais quentes da Ásia e da Europa. Aqui à direita vê-se a reconstrução facial artística do Homo erectus, uma face já mais humana comparada com a do Homo habilis. O Homo sapiens surgiu em 300.000, 200.000 anos atrás e há 125.000 anos começou a dispersão dos sapiens em grupos sucessivos para fora da África, se espalhando para Ásia, Europa, Austrália e América. Então, inicialmente, vamos examinar o peso do cérebro em gramas no indivíduo adulto. No chimpanzé, o peso médio do cérebro é estimado em 405 gramas. No Homo habilis, no Homo erectus, como não temos o peso do cérebro, é estimada a capacidade craniana em centímetros cúbicos. 600 a 640 centímetros cúbicos no Homo habilis, 900 a 1.041 centímetros cúbicos no Homo erectus. No Homo sapiens, o peso médio do cérebro é estimado em 1.400 gramas, variando geralmente entre 1.200 a 1.600 gramas, havendo também algumas pessoas pesos cerebrais inferiores a 1.200 gramas e superiores a 1.600 gramas. O número de neurônios do córtex cerebral é estimado em bilhões. No chimpanzé, 7,4 bilhões, o número médio de neurônios do córtex cerebral. No Homo habilis, 11 bilhões. Homo erectus, 17 bilhões. E na nossa espécie, Homo sapiens, o número médio, 20 bilhões. Como se estimar o número de neurônios em ancestrais humanos se nós não temos o peso do cérebro? Isso porque em primatas há uma relação linear entre o tamanho do cérebro, portanto, se a gente tem a capacidade craniana, podemos estimar o tamanho do cérebro e, portanto, o número de neurônios. Como se pode ver, há uma grande variação em humanos. Dois autores que estudaram no mesmo ano, 1997, um total de 205 indivíduos, estimaram, no caso do Hauge, 10 a 25 bilhões, e no Packenberg-Gundersen, 14,7 a 32 bilhões de neurônios. Então, repito, uma grande variação individual. E mais recentemente, a Suzanne Herculano Hutzel, em 2017, estimou em 4 indivíduos adultos o número médio de 16 bilhões de neurônios no córtex cerebral. E, por fim, o consumo de energia expresso em percentagem requerido pelo corpo em repouso. Mesmo em repouso, existe o consumo energético para manter respiração, batimentos cardíacos, manutenção da pressão arterial e controle da temperatura corporal, além do metabolismo basal de diversos órgãos, mesmo em repouso. No chimpanzé, o consumo de energia é estimado em 9 a 13%, consumo de energia do cérebro. No Homo erectus é estimado em 16%, e na nossa espécie varia entre 19 a 27%. Portanto, aumento progressivo nos ancestrais humanos e atingindo o ápice na nossa espécie, o Homo sapiens. E por que disso?
Em um indivíduo de 70 quilos, o peso do cérebro médio, como vimos, é de 1.400 gramas, corresponde, portanto, a somente 2% do peso corporal. Admite-se que a atividade contínua das redes neurais conectadas entre si seja responsável pelo elevado consumo energético do cérebro. Tanto é assim que a atividade cognitiva, mesmo complexa, resulta em pequeno aumento do consumo energético do cérebro, da ordem de apenas 5%, não ultrapassa 10%. Como se pode ver, no Homo sapiens e nos ancestrais humanos, houve aumento do tamanho do peso do cérebro, associado ao aumento do número de neurônios do córtex cerebral e aumento do consumo energético. Próximo tópico a ser comentado é a simetria cerebral funcional e anatômica. Apesar da similaridade dos dois hemisférios cerebrais, cada um controla a metade oposta do corpo, há diferenças funcionais e anatômicas. Em primeiro lugar, a lateralização funcional. O hemisfério cerebral esquerdo, em 95% dos indivíduos, ele é dominante para a produção e percepção da fala. Por sua vez, em 90% dos indivíduos, ele é também dominante para a utilização da mão direita para comunicação gestual e manipulação de objetos, ou seja, nos indivíduos destros. O hemisfério cerebral direito, por sua vez, é dominante para a produção e percepção da música e integração visoespacial, que é a capacidade de representar objetos em 3 dimensões e, portanto, controlar a distância entre 2 objetos. Outras assimetrias serão descritas a seguir: torque cerebral, fascículo arqueado, plano temporale, área de Broca. Todos eles relacionados com a linguagem, ou seja, produção e percepção da fala. Além disso, existe também uma simetria dos dois hemisférios cerebrais em relação ao reconhecimento da face. Cada hemisfério procede de uma maneira diferente. Isso é feito pelo giro fusiforme. A lateralização hemisférica, ao destinar funções diferentes para os dois hemisférios cerebrais, é uma resposta evolucionária para a maior demanda de espaço para processamento neural mais refinado relacionado à linguagem, uso de gestos para comunicação e manipulação de objetos, no hemisfério cerebral esquerdo, que é o dominante para essas funções, além da música e integração visoespacial, que são dominantes no hemisfério cerebral direito. Essa lateralização hemisférica foi muito interessante na evolução porque liberou espaço no hemisfério cerebral contralateral para ele poder assumir outras funções também igualmente sofisticadas. Vemos aqui embaixo nessa imagem a conexão entre os dois hemisférios cerebrais. É feita pelo corpo caloso, um conjunto de 200 milhões de fibras nervosas que unem os dois hemisférios cerebrais. Para quê? Para sincronizar, coordenar a função dos dois hemisférios cerebrais, ou seja, como se um tem que saber o que o outro está executando. Além disso, pode também haver excitação e inibição de um hemisfério cerebral pelo hemisfério cerebral contralateral. Vamos dar então alguns exemplos de assimetria dos hemisférios cerebrais, inicialmente todos eles ligados à linguagem, ou seja, à produção e à percepção da fala. Essas duas imagens aqui à esquerda vão mostrar o torque cerebral. O que é o torque cerebral? É uma rotação dos hemisférios cerebrais da direita para a esquerda, como se pode ver aqui, portanto, no sentido anti-horário, resultando na projeção do lobo frontal direito para a frente, chamada de petalha frontal direito, que visto pela face superior do cérebro, aqui visto pela face inferior do cérebro, e deslocamento do polo occipital esquerdo para trás, chamada de petalha occipital esquerda, visto aqui pela face superior e visto aqui pela face inferior, isso presente em 60% dos indivíduos. Além disso, as dimensões dos hemisférios cerebrais são desiguais. De um modo geral, o hemisfério cerebral esquerdo, como se pode ver nessas duas imagens à direita, ele é mais comprido do que o hemisfério cerebral direito, como se pode ver aqui. Às vezes, esse maior comprimento do hemisfério cerebral esquerdo não é tão evidente como nessas duas imagens, mas pode ser medido no corte anatômico do cérebro ou então na neuroimagem. O torque cerebral já está presente nos ancestrais humanos. Nos grandes primatas não humanos estão ausentes, ou seja, não há nem um torque cerebral e nem essa assimetria em comprimento dos hemisférios cerebrais, nos grandes primatas não humanos, particularmente o chimpanzé, que foi mais bem estudado. Admite-se que tanto o torque cerebral quanto o maior comprimento do hemisfério cerebral esquerdo estejam relacionados com o aparecimento da linguagem na evolução humana. Outro padrão de assimetria é ligado à linguagem também é o fascículo arqueado. O que é o fascículo arqueado? Ele conecta as áreas responsáveis pela produção da fala e compreensão da linguagem falada e escrita.
Vamos verificar aqui nessa primeira imagem à esquerda, mostra então a posição espacial do fascículo arqueado. E por que ele tem esse nome? Ele tem um trajeto realmente arqueado, em curva. Ele une as áreas da linguagem, a área de Broca com a área de Wernicke, que eu vou explicar cada uma delas agora. A área de Broca é responsável pelo programa motor da fala. Este nome veio do médico francês Paul Broca, que no século XIX descobriu a presença desta área. Como é que ele fez isso? Os indivíduos com lesão nessa área, por exemplo, uma lesão provocada por um acidente vascular cerebral, não conseguiam mais falar, mas compreendiam a fala de outro indivíduo. Já a área de Wernicke, responsável pela compreensão da linguagem falada e escrita, foi descoberta por um cientista alemão, um médico alemão, poucos anos após o Broca ter descoberto a área que recebe o nome dele, porque ele descobriu que alguns indivíduos que tinham uma lesão, por exemplo, um acidente vascular cerebral, conseguiam falar, mas eram incapazes de compreender o que outro indivíduo falava. Então, daí foi a maneira como se descobriu essas áreas responsáveis pela produção da fala, a área de Broca, e compreensão da linguagem falada e escrita, a área de Wernicke. Vamos então analisar essas duas imagens à direita que mostram o trajeto fascículo arqueado no hemisfério cerebral esquerdo e no hemisfério cerebral direito, e são distintos como se pode ver nessas duas imagens. No hemisfério cerebral esquerdo há uma conexão direta entre a área de Broca e a área de Wernicke, mostrada por esse fascículo vermelho. Portanto, uma conexão que liga diretamente a área da produção da fala, que é a área de Broca, com a área de compreensão da linguagem falada e escrita, que é a área de Wernicke. No hemisfério cerebral direito, essa conexão é indireta. Conecta a área de Broca, inicialmente com o giro angular, que faz parte da área de Wernicke, e daqui saem novas conexões que vão então ligar o giro angular, mostrado aqui pela letra G, com o restante da área de Wernicke. Outro padrão de assimetria cerebral ligada também à linguagem, chamada simetria do plano temporale, ou plano temporal. Para ser visto, ele fica bem escondido nessa fissura, nesse sulco grande que aqui está, que é o chamado sulco lateral. O plano temporal está situado na parte superior e posterior desse giro do lobo temporal, que é chamado giro temporal superior. Então, para visualizar o plano temporal, é necessário seccionar o cérebro nessa direção. Vocês estão vendo aqui. Fazendo isso, pode-se expor, então, o plano temporário, que é mostrado nesses dois cérebros, de um bebê e de um adulto. Aqui ficaria o lobo frontal e aqui atrás o lobo occipital. O plano temporário está situado, portanto, na face superior e posterior do giro temporal superior, demarcado por essas linhas vermelhas. Como se pode ver, o plano temporal esquerdo é maior do que o direito, tanto no bebê quanto no adulto. Portanto, o indivíduo já nasce com esse plano temporal esquerdo maior do que o direito. Isso está presente em cerca de 65% a 70% dos indivíduos. Os grandes primatas não humanos possuem igualmente um plano temporal esquerdo maior do que o direito. No entanto, quando se examina com mais detalhes os aspectos citoarquiteturais do plano temporal, tem diferenças. Então foram analisados a largura das microcolunas, como eu comentei anteriormente, aquele arranjo vertical dos neurônios formam microcolunas ora mais finas, ora mais um pouquinho espessas, e além disso existe também o neuróbio, que é o espaço preenchido pelos prolongamentos neuronais e também de células gliais. Os mais importantes, os mais abundantes são os prolongamentos neuronais. Então, nesse trabalho foi medido a largura das microcolunas e o espaço ocupado pelo neurópio no plano temporal esquerdo e direito dos humanos e dos chimpanzés. Como vocês podem ver muito bem aqui, a largura das microcolunas ela é maior no plano temporal esquerdo comparado com o direito. Não há diferença no chimpanzé. Em relação ao espaço ocupado pelo neurópio, ele também é mais abundante, ele é maior no plano temporal esquerdo comparado com o direito, não havendo diferença no chimpanzé. E o plano temporal esquerdo faz parte da área de Wernicke, ou seja, a área para a compreensão da linguagem falada e escrita. Ainda comentando a linguagem, vamos ver aspectos interessantes e importantes sobre a área de Broca. Vocês estão vendo muito bem aqui o hemisfério cerebral esquerdo, representado pela sua face lateral, e no bonobo e no chimpanzé, igualmente, o hemisfério cerebral esquerdo. A simetria cerebral ela é amplamente disseminada nos mamíferos, mesmo em animais não mamíferos. E no caso aqui dos primatas não humanos e humanos,
A área da fala nos humanos e a área da vocalização nos grandes primatas não humanos também é lateralizada, como eu já comentei. Então vamos analisar, portanto, a área de Broca, que é a área que tem nos humanos, responsável pelo programa motor da fala, e o equivalente da área de Broca nos grandes primatas não humanos, que é chamado de homólogo da área de Broca. Foi analisado na área de Broca e no homólogo dela nos grandes primatas não humanos, representado pelo bonobo e pelo chimpanzé, o espaço ocupado pelo neuróbio. Então vocês estão vendo aqui a área de Broca, ela executa o programa motor da fala, como eu disse anteriormente. Esse programa motor da fala é repassado do córtex motor laríngeo, que fica na parte inferior do córtex motor primário, representado aqui por essa seta preta, e o córtex motor laríngeo vai executar a fonação ao nível da laringe. A mesma coisa parece acontecer nos grandes primatas não humanos, embora isso tenha sido estudado mais em macacos. O homólogo da área de Broca executaria, ao que parece, o programa motor da vocalização desses primatas ou grandes primatas, e a área situada atrás do homólogo da área de Broca, representado por esse asterisco, seria o córtex motor laríngeo, que produziria a vocalização desses animais ao nível da laringe. Esse trabalho mediu o neurópio da área de Broca e do homólogo da área de Broca no bonobo e no chimpanzé. Como se pode ver por essas imagens, tem mais neurópio, mais espaço preenchido por axônios, dendritos e sinapses, indicando, portanto, processamento neural mais refinado no neurópio humano, comparado com o neurópio do homólogo da área de Broca no bonobo e do homólogo da área de Broca no chimpanzé. Então, repito, existe mais neurópio, maior quantidade de neurópio na área de Broca. Isso, então, talvez explique o maior refinamento neural que a área de Broca possui para produzir o programa da fala, comparado com o homólogo da área de Broca, responsável pela vocalização desses animais. É muito mais sofisticado o programa da fala humana comparado com o programa da vocalização, que é mais limitado comparado com os humanos. Uma outra simetria agora relacionada ao reconhecimento da face. Então, a face é a parte mais característica do corpo. Todos os primatas interagem através da face, contato entre os diferentes indivíduos do grupo. E vamos ver que existe também diferença na maneira do reconhecimento da face ser processado pelos dois hemisférios cerebrais. Vocês estão vendo aqui a face inferior do encéfalo, aqui está o lobo temporal, e no lobo temporal, na face inferior, nós estamos vendo aqui o encéfalo visto por baixo, o chamado giro fusiforme, esse giro comprido que aqui está. Ele é responsável pelo reconhecimento de objetos variados. Esses objetos são reconhecidos pela retina, ao nível do olho, e será então processado no giro fusiforme, que vai então reconhecer que tipo de objeto está sendo visualizado. O reconhecimento da face é feito diferentemente nos dois hemisférios cerebrais. O reconhecimento integral, holístico, configuracional da face é feito pelo giro fusiforme direito, ou seja, mostra que aquilo é uma face humana e não outro objeto geométrico qualquer. Já o reconhecimento das feições individuais da face é feito pelo giro fusiforme esquerdo, ou seja, o reconhecimento dos detalhes anatômicos da face, testa, olhos, região malar, bochechas, nariz, lábios, queixo. Vai dar as características que permitem identificar aquele indivíduo. Isso é feito, eu repito, pelo giro fusiforme esquerdo humano. Esse reconhecimento não é lateralizado no chimpanzé. Os dois hemisférios cerebrais processam igualmente esses aspectos integrais e individuais da face. Foi então medido no giro fusiforme esquerdo e direito em humanos e no chimpanzé esses dois aspectos aqui, largura das microcolunas, como se pode ver aqui, microcolunas mais finas ou mais espessas, e o tamanho dos neurônios piramidais, representado por essas setas vermelhas. Eu repito, no giro fusiforme esquerdo e direito humano, no giro fusiforme esquerdo e direito do chimpanzé. Como se pode ver, a largura das microcolunas ela é maior no giro fusiforme esquerdo humano, não havendo diferença entre os dois giros fusiformes no chimpanzé. Também o tamanho dos neurônios piramidais, eles são maiores no giro fusiforme esquerdo humano, em relação ao direito, não havendo diferença no chimpanzé. Portanto, o giro fusiforme esquerdo, que reconhece as feições individuais da face, tem muitos detalhes a serem processados do ponto de vista neural. Tem microcolunas mais largas e neurônios piramidais maiores, para justamente fazer esse processamento neural mais refinado para reconhecer os detalhes individuais da face. O córtex cerebral não se expandiu por igual durante a evolução primata. Algumas áreas se expandiram mais do que outras, particularmente nos grandes primatas não humanos em relação aos macacos, e mais na espécie humana ou nos ancestrais humanos da nossa espécie, comparados com os grandes primatas não humanos. Para se entender o que eu vou falar a seguir, é necessário
uma breve explicação de localização de algumas áreas corticais do cérebro. Essa imagem, um desenho esquemático do cérebro, mostra a face lateral do hemisfério cerebral esquerdo. Então vocês podem perceber que tem um sulco vertical grande que separa o lobo frontal na frente do lobo parietal atrás. Na frente do sulco central fica o córtex motor primário, que executa as ações musculares. Na frente do córtex motor primário fica o córtex pré-motor, que vai programar os movimentos musculares, vai programar a execução dos movimentos musculares. E por sua vez, de toda essa metade anterior do lobo frontal fica o chamado córtex pré-frontal, que tem grande importância no comportamento social, no controle da impulsividade, várias funções cognitivas serão tratadas mais no final. Voltando então a esse desenho, a esse mapa, atrás do sulco central fica o córtex somatosensorial primário. Ele recebe informação da periferia, ou seja, da pele no caso, sobre tato, pressão, temperatura e dor, além de informação do sistema musculoesquelético sobre a posição espacial do corpo parado e em movimento. Eu repito, é feito pelo córtex somatosensorial primário. Lobos parietal superior e inferior, ficam no lobo parietal, serão explicados a seguir. Aqui mais para baixo fica o lobo temporal. Essa junção do lobo temporal com o parietal é chamada de junção temporoparietal. Esse arco aqui está, que vai ter grande importância também. E mais atrás é o lobo occipital, no qual fica situado o córtex visual primário. E ainda no lobo temporal, nessa parte mais superior e posterior do giro temporal superior, fica essa área esverdeada, que é o córtex auditivo primário. Tanto o córtex auditivo primário quanto o córtex visual primário estão envolvidos por áreas de associação. O que são essas áreas? Elas vão então fazer processamento neural, vão integrar a informação que está sendo feita pelo córtex visual primário e pelo córtex auditivo primário. Então elas vão peneirar essa informação recebida, vão processar e permitir uma integração, um processamento mais refinado do que está sendo reconhecido pelo olho e escutado pelo ouvido. Então são chamadas áreas de associação. Ela pode ser, esses conceitos aqui são importantes, pode ser unissensorial quando se refere apenas uma área sensorial. Por exemplo, a área sensorial ligada ao córtex visual primário é chamada área unissensorial ligada à visão. A mesma coisa, o córtex de associação fica ao redor do córtex auditivo primário, é uma área de associação que está ligada apenas à audição. Então é unissensorial, está ligada àquela sensibilidade, àquela área sensorial específica. O que é uma área multissensorial? Multissensorial integra a informação de duas ou mais áreas sensoriais primárias. Por exemplo, um objeto, quando cai, nós vemos o objeto cair e escutamos o barulho de sua queda no chão. Ou seja, está havendo o quê? Uma visão do objeto caindo e audição, escutamos o barulho da queda do objeto no chão, que é feito aqui pelo córtex auditivo. Então, uma integração visual e auditiva. E sensório-motor, existe também uma área de associação sensório-motor. O que é ela? Ela vai integrar, como o nome está dizendo, informação sensório-motora. Por exemplo, quando acompanhamos com o olhar um objeto que apanhamos no chão. Então, a gente acompanha com o olhar um objeto que apanhamos com a mão. Então, aí está a integração da visão, a gente acompanha com os olhos, o objeto que apanhamos com a mão, portanto, uma atividade motora, uma execução muscular. Então, esses conceitos são importantes porque houve uma expansão, particularmente das áreas de associação, na espécie humana e mesmo nos primatas e nos grandes primatas não humanos. Então, vamos ver como ocorreu a expansão do córtex cerebral em primatas não humanos e humanos. Aumento do número absoluto de neurônios, o maior número dos primatas foi na nossa espécie, como vimos lá, no córtex cerebral, uma média de 20 bilhões de neurônios, superior a qualquer outro primata. Houve também aumento do número de sinapses e ramificação dendrítica mais complexa do córtex das áreas de associação. O córtex motor primário, que é este aqui, tornou-se mais especializado no uso das mãos e dos dedos, chamado controle manual preciso fino, por exemplo, enfiar uma linha numa agulha, tocar um instrumento musical, manipulação de ferramentas e escrever à mão. Essas funções motoras finas foram realçadas pelo córtex pré-motor, que este aqui fica na frente do córtex motor primário, chamado córtex pré-motor, que ele integra a execução dos movimentos musculares, ou seja, ele vai planejar o movimento muscular a ser executado. Continuando então a expansão do córtex cerebral, houve também expansão dos lobos parietal superior e inferior, como se pode ver aqui, LPS e LPI. Esses lóbulos são partes do lobo parietal superior e inferior, respectivamente. Eles integram informações sensoriais em comandos motores, por exemplo, alcançar e agarrar objetos,
defesa pessoal, manipulação de ferramentas, gestos para comunicação. Então, todas essas funções exigem um modo sensório motor para poder executar essas diferentes funções que são muito importantes no dia a dia das pessoas. Houve também expansão daquela junção temporoparietal que eu mencionei, essa aqui, junção do lobo parietal com o temporal. Em que processa essa região do córtex cerebral? Reconhecimento da expressão emocional da face, quer dizer, mais uma área do córtex cerebral que assume a função de reconhecimento da face. No caso, a expressão emocional, ou seja, se o indivíduo está triste, está alegre, está com raiva, está com medo, então isso tudo é muito importante também na interação social. Orientação da atenção. Teoria da mente, você pensar em si mesmo, pensar em outro indivíduo, pensamentos, crenças e intenções de si mesmo e de outras pessoas. Isso então permitiu o aumento das habilidades sociais humanas, chamada atenção conjunta, você interagir com um outro indivíduo, ou então a chamada intencionalidade compartilhada, você interagir com um grupo de indivíduos com uma tarefa em comum. Por exemplo, um time de um esporte, é um grupo de pessoas que vão praticar um esporte qualquer, ou então os músicos de uma orquestra, vão estar reunidos para poder executar a música. E uma grande expansão e maturação tardia do córtex pré-frontal, que é esse aqui, situado bem na frente do lobo frontal, logo atrás da testa, contribuindo essa expansão do córtex pré-frontal para o controle cognitivo das emoções, a modulação do comportamento social, a tomada de decisão. Vamos agora fazer uma comparação das áreas corticais motores sensoriais primárias e de associação dos grandes primatas não humanos e humanos. Nós vamos ver que algumas têm muita similaridade, são as áreas corticais motores sensoriais, enquanto que outras, as de associação, se expandiram muito mais nos grandes primatas não humanos quando comparado com os macacos e particularmente nos humanos quando comparado com os grandes primatas não humanos. Então, inicialmente, nessa fileira de cérebros mostrados aqui nessa imagem superior, vocês estão vendo a face lateral do hemisfério cerebral esquerdo no gorila, do chimpanzé, do bonobo e nos humanos. Em vermelho está mostrado o córtex motor primário, que executa as ações musculares. Bem visualizado, ele ocupa mais ou menos a mesma posição nos grandes primatas não humanos e nos humanos. Atrás dele é o córtex somatosensorial primário, que recebe a sensibilidade da periferia, conforme já explicado. Também a mesma posição espacial dos grandes primatas não humanos da nossa espécie. O córtex auditivo primário, aqui em verde, na região mais posterior do giro temporal superior, córtex auditivo primário, também a mesma posição dos grandes primatas não humanos e humanos. E por fim, o córtex visual primário também ocupa a mesma posição na parte mais posterior do lobo occipital, bem atrás aí no cérebro. Ele apenas reduziu de tamanho na nossa espécie porque o córtex visual de associação se expandiu muito, então levou a uma redução da área do córtex visual primário na nossa espécie. Então, em suma, há uma grande similaridade das áreas corticais motores sensoriais primárias em humanos e grandes primatas não humanos. Vamos então agora explicar como se expandiu as áreas de associação, algumas áreas de associação representadas pelo córtex frontoparietal humano, comparando com o chimpanzé e o macaco rhesus. Aqui está o córtex frontoparietal, onde estão localizadas numerosas áreas de associação, tanto motores quanto sensoriais. Aqui no macaco rhesus, essa área representada em azul, ela não foi muito expandida no macaco rhesus, então formou poucas pregas e poucos sulcos, ou seja, poucos giros e poucos sulcos. O chimpanzé, comparado com o macaco rhesus, houve uma grande expansão, como se pode ver. Como ele expandiu para acomodar essa expansão cortical, teve que formar mais giros e mais sulcos, como se pode ver aqui, comparando o cérebro do chimpanzé com o do macaco rhesus. Por sua vez, nos humanos, essa expansão aumentou mais ainda, se expandiu muito mais comparado ao chimpanzé. Então, o córtex cerebral sofreu mais pregueamento, ou seja, formação de mais pregos e mais sulcos, em outras palavras, mais giros e mais sulcos. Então, essa grande expansão do isocórtex frontoparietal humano. E como ocorreu essa expansão cortical? Foi em espessura? Foi lateral? Foi expandindo lateralmente, ou seja, adicionando-se novas microcolunas naquela área que estava sendo expandida. Então, essa foi a maneira de ocorrer a expansão do córtex frontoparietal humano. Adição de numerosas microcolunas lateralmente. Nosso próximo tópico é o córtex pré-frontal. Inicialmente, vamos mostrar a anatomia, as principais regiões do córtex pré-frontal. Como se pode ver nessa imagem esquerda, a vista lateral do hemisfério cerebral esquerdo, também tem o cerebelo e a medula espinhal aqui mais para baixo. O lobo frontal está aqui, mais ou menos nessa metade anterior do cérebro,
E quase toda essa metade anterior do lobo frontal é constituída pelo córtex pré-frontal, situado atrás da testa. E dependendo da localização das diferentes partes do córtex pré-frontal, ele recebe várias denominações, que têm funções diferentes para cada uma dessas áreas que eu vou passar a citar aqui agora. Córtex frontopolar, situado logo atrás da testa. Córtex pré-frontal dorsolateral, situado lateralmente mais para cima. E córtex pré-frontal ventrolateral, situado um pouco mais para baixo, na face lateral do lobo frontal. Visto aqui o cérebro pela face inferior. Aqui está o lobo frontal, este aqui na frente. Córtex órbito-frontal, localizado, como o nome diz, acima das órbitas. E córtex pré-frontal ventromedial, localizado na parte mais anterior e próximo à linha média do cérebro. Vê-se ainda o tronco encefálico, mais para baixo, o cerebelo, que se expandiu também bastante na evolução humana. Esse quadro é muito interessante, faz uma comparação do córtex pré-frontal humano e do chimpanzé, em vários aspectos anatômicos. Então vamos comparar sempre os humanos com os chimpanzés. Em primeiro lugar, volume da substância cinzenta cortical, ou seja, o córtex cerebral. Ele é 1,2 vezes maior nos humanos comparado com o chimpanzé. Volume da substância branca subcortical, 1,7 vezes maior nos humanos comparado com o chimpanzé. Volume da substância branca subcortical indica que as fibras nervosas estão chegando e saindo do córtex pré-frontal. Córtex frontopolar, que é situado atrás da testa, se expandiu 6 vezes mais na nossa espécie comparado com os chimpanzés. Espessura das microcolunas, maior. Neurópio, em maior quantidade. Tamanho do neurônio piramidal, igualmente maior. Ramificação dendrítica, mais ramificada, também maior comparado com o chimpanzé. E número de espinhos de neurônios piramidais, também maior. Como você pode ver aqui, é um neurônio, corado pelo método Gauss, que dá para ver bem o corpo celular e os prolongamentos dendríticos, ou seja, os dendritos. Mesmo nesse aumento pequeno, dá para perceber que a superfície de cada dendrito ela é finamente espinhosa. E essa imagem inferior mostra um dendrito, um segmento de um dendrito com seus numerosos espinhos. Então, dendritos e espinhos amplificam em muito a superfície de contato deste neurônio piramidal com neurônios adjacentes ou situados bem distantes. Quais seriam então as funções do córtex pré-frontal humano? São todas elas funções importantes. Memória de trabalho, também chamada memória de curto prazo, é você manter informações para serem temporariamente processadas. Um exemplo muito citado é você fazer uma lista mental de itens a serem comprados no mercado ou então no sacolão. Você pensa, estou precisando de tais frutas, tais verduras. Você então faz uma elaboração mental antes de passar essas informações para uma lista, né? Funções executivas é você organizar e monitorar operações cognitivas dirigidas para uma meta. São várias funções cotidianas. Por exemplo, desde arrumar uma cama, arrumar uma mesa, colocar copos, talheres e pratos de forma ordenada, preparar uma refeição, você separa os ingredientes primeiro e vai monitorar depois o tempo necessário para o cozimento dos mesmos. Montar um quebra-cabeça, montar um móvel ou tocar um instrumento musical. São exemplos de funções executivas. Você organiza, vai executando essa função e monitorando a execução desta função. Planejamento de longo prazo, nós somos a única espécie a planejar eventos e ações a serem realizadas dias, semanas ou mesmo meses depois. Controle da impulsividade, muito importante na interação social. E integração entre emoção e cognição, ou seja, tomada de decisão racional envolvendo comportamento social. É muito importante na interação humana. E aqui embaixo tem uma frase muito interessante tirada do livro de Robert Sapolsky. Ele é um primatologista e neurobiologista, escreveu um livro chamado, traduzindo assim ao pé da letra, Comportamento e a Biologia dos Humanos, que eles têm de pior e melhor. Então, lá bem na introdução do livro, nas páginas iniciais, ele tem lá essa frase que é muito pertinente às funções mais difíceis do córtex pré-frontal humano. Ele diz lá, o córtex pré-frontal faz você fazer a coisa mais difícil quando ela é a coisa certa para fazer. Por exemplo, adiar uma recompensa, a obtenção de uma recompensa, você adia, não aceitar um convite para uma festa à noite em razão de precisar terminar uma tarefa urgente naquela mesma noite. Outro exemplo, interagir educadamente com o indivíduo com o qual já teve algum desentendimento no passado. Então, nessas ações, você tem uma ativação intensa do córtex pré-frontal. Ele vai tomar uma decisão a mais difícil para aquela situação.
evitar de causar um sofrimento no outro indivíduo. Essas imagens mostram um sistema que é muito interessante, muito importante no cérebro. Aqui é um desenho do corte sagital do cérebro, é o chamado sistema dopaminérgico, mesolímbico, mesocortical de recompensa. Então ele libera dopamina, por isso que ele é chamado de dopaminérgico. São dois sistemas, mesolímbico, que é o mais primitivo, meso se refere que ele sai do mesencéfalo, a palavra meso, e límbico, porque o primeiro componente dele, esse mais primitivo, ele vai atingir áreas do sistema límbico, que é aquele sistema que controla a expressão das emoções, o sistema nervoso autônomo. E o mesocortical, que também sai do mesencéfalo, da área tegmentar ventral, os dois sistemas saem dessa área do mesencéfalo, ele vai então se estender para o córtex pré-frontal. A única área que o sistema dopaminérgico mesocortical de recompensa vai inervar é apenas o córtex pré-frontal. Outras áreas corticais não são inervadas por esse sistema dopaminérgico mesocortical. Por sua vez, o córtex pré-frontal medial tem um controle inibitório desse sistema de recompensa, como se pode ver aqui por essa seta vermelha. E o sistema mesolímbico, ele, por exemplo, ele é constituído pela amígdala, uma estrutura subcortical, está aqui representada nessa imagem inferior, situada no lobo temporal. Ela tem função importante na expressão das emoções, raiva e medo, por exemplo. E outra estrutura que faz parte do sistema dopaminérgico mesolímbico é o núcleo accumbens, que fica situado próximo à amígdala, um pouco mais para cima e para frente. Aqui está o núcleo accumbens, mostrado, é um núcleo pequeno, situado logo acima e na frente da amígdala, próximo aqui aos núcleos da base. Essa posição apontada aqui pela seta. Então, o córtex pré-frontal medial pode fazer o controle inibitório da amígdala e núcleo accumbens, subindo expressão das emoções ou adiando recompensas possíveis. Esse sistema, como está sendo mostrado aqui, ele faz parte do cotidiano de todos nós. Nos auxilia na sensação de prazer, motivação em emoções, atividades cognitivas, tomada de decisão e comportamento social. Então, um sistema que está presente não só nos primatas, mas também nos mamíferos, mesmo animais não mamíferos. Nosso último tópico refere-se ao conectoma. Conforme exposto anteriormente, o conectoma refere-se às conexões existentes entre neurônios individuais, bem como as conexões de diferentes regiões corticais e subcorticais entre si. A importância do estudo do conectoma pode ser evidenciada pela ideia de que a identidade neural humana individual está fundamentada no nosso conectoma. Somos, sentimos e pensamos diferentemente dos outros em razão de nossas conexões neurais sinápticas serem diferentes e únicas, moldadas por nossos genes e pelo ambiente social e cultural em que crescemos e vivemos. Admite-se que existam centenas de trilhões de sinapses no conectoma humano, e a capacidade de formar novas sinapses a cada momento frente a novos estímulos ou quando neurônios vizinhos são lesados é conhecida como neuroplasticidade. Em 2009, os Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos lançaram o projeto Conectoma Humano, com a finalidade de mapear as redes neurais funcionais corticais e subcorticais dos humanos e também dos demais primatas não humanos. No caso, foi estudado particularmente o chimpanzé e também macacos. Aqui vocês têm, já mostrado anteriormente, a face lateral do cérebro, mostrando as áreas corticais, que são mais ou menos comuns aos primatas não humanos e nos humanos. E nos humanos, nesse projeto Conectoma, por exemplo, foram identificadas 358 áreas corticais distintas, enquanto que nos macacos um número muito menor, de 100 a 130, e nos chimpanzés esse número um pouco mais próximo dos humanos, intermediário entre os macacos e os humanos. Essas imagens mostram o conectoma, ressonância magnética, um tipo especial chamado tensor de difusão com tratografia. Você então reconstitui tridimensionalmente e vai corando com cores diferentes os diferentes tratos e conexões que ligam as diferentes regiões cerebrais entre si. Então, como se pode ver nos humanos e no chimpanzé, aqui um corte horizontal, no humano e no chimpanzé, e essa imagem que mostra um corte coronal ou frontal. Então, existem tratos que são comuns nos humanos e chimpanzés, por exemplo, o conectoma humano, motor e sensorial é praticamente idêntico ao do chimpanzé, aquelas áreas motoras e sensoriais primárias. Outras áreas também têm assim uma sobreposição, como se pode ver aqui, em verde, corpo caloso, áreas representadas aqui em verde também, mais no lobo frontal, em vermelho algumas, enfim, existe sobreposição de diversas regiões corticais cerebrais na nossa espécie comparada com o chimpanzé. Então, haveria conexões específicas dos humanos? Sim,
mas são poucas. Admite-se que haja entre 3,5% a 5,9% apenas de conexões específicas do conectoma humano. Então, um número pequeno é específico da nossa espécie. Estão representados aqui em vermelho, que é uma imagem também por ressonância magnética, uma reconstrução tridimensional, para vocês verem que em vermelho estão as áreas ligadas em termos assim que são específicos dos humanos. Essas áreas vermelhas são as áreas mais relacionadas com a linguagem, como se pode ver essas áreas vermelhas de hemisférios cerebrais mostrados em pequeno aumento. Áreas relacionadas com a linguagem, área de Broca e de Wernicke, lóbulo temporal, a face lateral do lóbulo temporal, junção temporoparietal, lóbulo parietal superior, também aqui lóbulo parietal superior, córtex pré-frontal, aqui na frente, também aqui córtex pré-frontal. Então são várias regiões que têm conexões específicas humanas. Em laranja existem conexões realçadas em humanos, ou seja, já existiam nos grandes primatas não humanos, mas foram expandidas na nossa espécie. Aqui em laranja, lobo frontal, aqui região frontal parietal, transição frontoparietal, e até no lobo occipital, representados aqui em laranja. E conexões compartilhadas pelos grandes primatas não humanos e a nossa espécie, representadas em verde claro, estão amplamente espalhadas em todas as regiões cerebrais. Vamos dar alguns exemplos de conectoma humano, comparando com os primatas não humanos, que são mais importantes ou que são mais bem estudadas. O primeiro é o fascículo arqueado. Como já foi mostrado anteriormente, fascículo arqueado conecta as áreas responsáveis pela produção da fala, que é a área de Broca, com a compreensão da linguagem falada escrita, que é a área de Wernicke, no hemisfério cerebral esquerdo. Então foi feita a comparação do fascículo arqueado no macaco, no chimpanzé e nos humanos. No macaco, ele liga a área que produz a vocalização com a área, o homólogo seria da área de Wernicke, né, que vai perceber a vocalização de um outro indivíduo. Mínima extensão no lobo temporal, aqui representada. No chimpanzé existe um pequeno aumento dessa extensão no lobo temporal do fascículo arqueado comparado com o macaco, mas nos humanos vai haver uma grande expansão do fascículo arqueado na face lateral do lobo temporal. E admite-se que essa extensão na face lateral do lobo temporal seja relacionada com alguns aspectos importantes da linguagem articulada simbólica humana, quais sejam os aspectos léxicos, ou seja, o conjunto de palavras de um idioma, e os aspectos semânticos da linguagem, é o significado de cada palavra. Então, houve necessidade de expandir o fascículo arqueado para essas áreas da face lateral do lobo temporal para poder assumir essas funções da linguagem articulada simbólica. Um outro tipo de conectoma que é importante também na fala humana, comparado com os grandes primatas não humanos, são as conexões do córtex motor laríngeo com áreas corticais e subcorticais. Então vamos voltar àquela imagem que já foi mostrada anteriormente, que é o hemisfério cerebral esquerdo. Aqui está situada a área de Broca, que executa o programa motor da fala. Esse programa motor da fala é repassado para o córtex motor laríngeo, está situado logo atrás. E o córtex motor laríngeo vai, então, executar a fonação ao nível da laringe. Essa segunda imagem, aqui à esquerda, mostra como o córtex motor primário mapeia a execução das ações musculares. Uma grande expansão da mão e a face são as duas áreas mais expandidas do ponto de vista cortical. A mão e a face, particularmente a boca, devido à fala. O córtex motor laríngeo fica situado logo abaixo da área motora da face, como se pode ver aqui pela seta. Do córtex motor laríngeo saem fibras nervosas que vão descer em direção ao tronco encefálico, vão fazer uma sinapse, uma conexão no núcleo ambíguo, que é um núcleo motor do nervo vago, décimo par craniano, representado aqui em amarelo. Dessa conexão do núcleo ambíguo do nervo vago, saem então fibras nervosas, vão constituir parte do nervo vago, e já na altura do pescoço, saem ramos desse nervo vago, vão constituir um nervo laríngeo recorrente, que vai então inervar a musculatura da laringe e vai produzir então o afastamento e aproximação das pregas vocais durante a respiração e durante a fala. É o que eu estou fazendo aqui já há um bom tempo. Essa conexão, então, do córtex motor laríngeo com o núcleo ambíguo é direta, como se pode ver aqui, chamado trato córtico nuclear. Nos primatas não humanos, não existe uma conexão direta entre o córtex motor laríngeo e o núcleo ambíguo do vago. Tem que fazer uma conexão intermediária, uma baldeação, por assim dizer, lá no tronco encefálico. Além disso, o córtex motor laríngeo tem uma grande conectividade com áreas do lobo parietal e temporal, aqui mostradas, lóbulo parietal inferior e giro temporal superior. Então, vai resultar numa integração sensório-motora
entre o córtex motor laríngeo e essas áreas parietais temporais, que vão resultar em controle motor mais elaborado de vocalizações aprendidas, como é o caso da fala e do canto. Outro exemplo de conectoma, vai ser o último exemplo que vamos dar aqui, é a rede em modo padrão. Descobriu-se que essa rede em modo padrão está mais ativa quando o indivíduo não está fazendo coisa nenhuma, ele está em repouso, está divagando mentalmente. Então ela estava muito ativa nessas situações de divagação mental. Depois vamos ver que ela tem outras funções também. Antes disso, vamos ver quais são os componentes da rede em modo padrão. É uma rede muito interessante que vai se situar em diferentes regiões do cérebro, dos grandes lobos do cérebro, frontal, parietal e temporal. Córtex pré-frontal, aqui visto na face lateral do cérebro, córtex pré-frontal visto na face medial do cérebro, lobo temporal medial, contém hipocampo, importante no aprendizado, na memória, junção temporo-parietal, essa junção do lobo temporal com parietal, e o córtex cingulado posterior, visto aqui na face medial do cérebro, que é um prolongamento do giro do cíngulo que se estende desde essa região até aqui para trás. Então, essa parte mais posterior do giro do cíngulo é chamada de córtex cingulado posterior. Então, esses são os componentes da rede em modo padrão no cérebro. Eles se conectam entre si por esses grandes fascículos que existem no cérebro. Fascículo longitudinal superior, que vai do lobo frontal até o lobo parietal. Fascículo longitudinal inferior, que vai do lobo temporal até o lobo occipital. Parte do fascículo arqueado, que é representado em azul, ligado à linguagem, como já dissemos anteriormente. O fascículo uncinado, que une o lobo frontal ao lobo temporal. E o feixe do símbolo, representado em vermelho e em azul, que vai desde o lobo frontal, contorna o corpo caloso e vai até na parte medial do lobo temporal. É o chamado feixe do símbolo. Já vimos componentes e as conexões que esses componentes têm entre si. Quais seriam então as funções em humanos da rede em modo padrão? Como se pode ver aqui, está relacionado com a memória episódica, ou seja, memória autobiográfica. Teoria da mente, você pensar em si mesmo e pensar em outros indivíduos, do ponto de vista de intenções, pensamentos e crenças. E o pensamento espontâneo, que é aquele que não é gerado por nenhum estímulo externo. Você está divagando e começa a pensar em várias coisas, inclusive admite talvez o sonho seja uma forma de pensamento espontâneo. No chimpanzé, qual seria a importância da rede de modo padrão no chimpanzé? Esses primatas são animais altamente sociais que vivem em grandes grupos de indivíduos, sendo capazes de reconhecer quem é íntimo, quem é apenas conhecido, além de formar alianças para se apoiar em situações de conflito. Ou seja, tem um papel importante a rede de modo padrão do chimpanzé na cognição social. Estamos chegando no final da nossa palestra. Vamos resumir o que foi dito até então. Quais são as principais características da singularidade do cérebro humano? Ocorreram mudanças evolucionárias anatômicas quantitativas do cérebro humano em relação aos grandes primatas não humanos, particularmente no córtex cerebral, por exemplo, número de neurônios, expansão cortical cerebral e assim por diante. Conectoma, assimetria cerebral, por exemplo, relacionada com a linguagem, reconhecimento da face, e também uma grande expansão do cerebelo. Essas mudanças anatômicas quantitativas trouxeram mais plasticidade e complexidade ao processamento neural. Por sua vez, resultou em mais plasticidade, flexibilidade cognitiva e comportamental, resultando no aparecimento de aspectos cognitivos comportamentais refinados, comparados com os grandes primatas não humanos, ou mesmo novos específicos da espécie humana, que serão listados a seguir. Primeiro, redução da agressividade reativa. Vamos definir o que é uma agressividade reativa. É uma agressividade impulsiva que é amplamente disseminada nos animais não humanos. Caracteriza pela tendência a agredir indivíduos que não pertencem ao grupo. Essa tendência foi reduzida nos bonobos. Contrariamente aos chimpanzés, que são agressivos e territoriais, matam inclusive indivíduos de outros grupos, os bonobos já toleram indivíduos de grupos diferentes. Então, houve uma redução dessa agressividade reativa num grande primata não humano mais próximo de nós, que é o caso do bonobo. Também foi reduzido nos nossos ancestrais. Eles, por exemplo, apresentam caninos reduzidos, indicando menos agressividade reativa. E na nossa espécie, frente ao indivíduo estranho, a tendência inicial é apresentar algum tipo de comunicação gestual ou verbal e não exibir comportamento agressivo, impulsivo frente ao estranho. Comunicação e cooperação para caça e defesa. Isso é amplamente encontrado nos grandes primatas não humanos, particularmente nos chimpanzés. Eles formam um grupo para caçar e matar macacos para se alimentarem deles. E também utilizam ferramentas, varas finas, compridas, para se alimentar de cupinzeiros.
Então, essa comunicação, cooperação e utilização de ferramentas já estavam presentes nos grandes primatas não humanos e, evidentemente, foram refinadas nos ancestrais e na nossa espécie. E esses aspectos listados aqui mais para baixo são todos considerados novos da nossa espécie. Intencionalidade compartilhada. Você interagir com um grupo de indivíduos, como já dissemos anteriormente. Uma equipe de um esporte qualquer, um músico de uma orquestra, um grande grupo social que está participando de um concerto, por exemplo, como plateia, né? O que deve haver para ter uma intencionalidade compartilhada? O entendimento comum do que está sendo feito, compartilha experiência e a colaboração confiável. Um confia no outro para formar um grande grupamento humano para executar qualquer função, qualquer comportamento mais ou menos comum. Linguagem articulada simbólica, essa aqui não tem dúvida, né? A utilização de uma palavra articulada para representar um objeto ou um evento, inclusive eventos que já aconteceram, que estão prestes a acontecer, além de representar coisas que não existem, ou seja, ficções, impactou tremendamente nossa representação do mundo e de nós mesmos, tornando inclusive possível comunicar esta representação a outros indivíduos. Então, a linguagem articulada simbólica foi realmente um salto imenso na cognição humana. E daí para diante a história, formação de grupos sociais maiores e criação de artefatos foram sendo refinados e criados ao longo da história, comércio, arte, ciência, filosofia e religião que possibilitaram a evolução cultural cumulativa característica da nossa espécie. E vamos nos despedir com essa imagem do ensaio da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, produzindo arte que vai exemplificar vários aspectos discutidos nesta palestra, que são mostrados aqui. Primeiro, cognição social complexa. Cada músico conhece seu lugar na orquestra e qual a sua função. Portanto, uma cognição social complexa. Planejamento de longo prazo. Vão ensaiar repetidamente durante semanas ou até meses para produzir uma sinfonia ou um concerto. Funções executivas. Cada músico monitora o momento em que vai participar para executar o trecho da música a ele destinado. Intencionalidade compartilhada. Há entendimento comum entre os músicos, eles compartilham experiência e há confiança na colaboração de todos os músicos para produzir a música. Comunicação gestual do maestro para os músicos, a fala do maestro para os músicos, o canto que o coral vai cantar em algum momento da apresentação musical, linguagem simbólica escrita que os músicos estão lendo aí na partitura, a música que é produzida e percebida pelos próprios músicos, controle manual motor fino, os instrumentistas que estão executando os instrumentos musicais de sopro e de corda, que são também ferramentas sofisticadas, esses instrumentos musicais, seja de sopro, seja de corda. E a emoção que essa música desperta nos músicos e vai despertar na plateia durante a exibição. Com essa bela imagem de cooperação humana para produzir arte, eu encerro a palestra e agradeço a atenção de todos.